Atualmente, vemos diversos jornais com uma pegada mais militante e revolucionária, circulando principalmente na internet. Mas no passado, essa era uma realidade diferente. Séculos atrás, surgiu o primeiro jornal brasileiro que lutava contra a discriminação racial. Lançado em 14 de setembro de 1833, 55 anos antes da abolição da escravidão, pelo jornalista, poeta, tipógrafo e livreiro Francisco de Paula Brito, através da tipografia Fluminense de Brito e Companhia, loja instalada no Largo do Rocio, atual Praça Tiradentes, onde a presença negra era marcante. O quinzenário Homem de Cor durou pouco tempo, com sua circulação sendo suspensa após o lançamento de sua quinta edição, em 4 de novembro de 1833. Isso não impediu o jornal de fazer duras críticas ao governo da província de Pernambuco e seu presidente, na época nome dado ao governador, abrindo precedente para o surgimento de outros jornais com mensagem semelhante, como os pasquins Brasileiro Pardo, o Cabrito, o La Fuente, o Meia Cara e o Crioulinho, que juntos formaram o grupo da primeira imprensa negra do Brasil. O Homem de Cor era vendido por um preço de R$40, e como a grande maioria dos pasquins, era editado no anonimato. Todas suas edições possuíam no cabeçalho uma transcrição do parágrafo 14º do artigo 179 da Constituição de 1824, como ao dizer: todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos, civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja a de seus talentos e virtudes. Seguido por uma fala do presidente de Pernambuco, Manoel Zeferino dos Santos, que aponta a heterogeneidade do Brasil e que as eleições devem pender para aqueles que forem mais numerosos. O povo do Brasil é composto de classes heterogêneas, e debalde as leis intentem misturá-las ou confundi-las. Sempre alguma há de procurar e tender separar-se das outras. E eis um motivo mais para a eleição recair nas classes mais numerosas. O jornal possui 4 páginas, sempre sendo organizado com 2 colunas por página. A maioria das edições, com exceção da quarta, possuem 3 textos encerrados ou por linha de separação ou uma figura. Em cada uma das 5 edições, tem um texto que é assinado pelo o redator. É escrito de forma polida, mas não formal, irreverente, direto e objetivo. A leitura é simples, visto que seu público-alvo ou era muito pouco letrado, já que escravos libertos comprimiam uma pequena parcela da população negra na época. Seu conteúdo, com duras críticas a Manoel Zeferino dos Santos, então presidente da província de Pernambuco, na primeira edição, e seu ofício de 12 de junho de 1833, são assuntos de total interesse da população negra. O exército e toda a classe política no geral, que tentava impedir a entrada de negros na política, até mesmo de votar, foram outros criticados pelo periódico. Além disso, existia a característica denunciativa também, ao anunciar a prisão arbitrária de Maurício José de La Fuente, pela regência em toda a sua 4ª edição, de 12 de junho de 1833. Os escritores do jornal eram muito informados, constantemente citando leis, como na 2ª edição, de 28 de setembro de 1833, onde é citado o artigo 179 do título 8º da Constituição, que decretava o banimento do Duque de Bragança, Dom Pedro I. Insatisfeito com brancos no poder, estes eram outros duramente criticados pelo Homem de Cor. Carlos Chagas, jornalista e autor do livro O Brasil Sem Retoque, 1808-1964, conta nele que a escravatura, que hoje brada nos céus e faz indignar o mais plácido e acomodado dos cidadãos, em meados do século XIX, era tão comum quanto a Coca-Cola. O provável público-alvo do Homem de Cor eram revoltados com a política graças à permanência dos mesmos nomes de sempre no poder, apesar da retirada de Dom Pedro I, e revoltados com o mantimento da escravatura no Brasil. O jornal foi um marco na imprensa brasileira, por inserir a realidade do negro nas páginas dos periódicos.
além de estar na vanguarda do jornalismo de protesto, que começou a surgir na terceira e quarta décadas do século XIX. Foi um dos primeiros veículos a importar as ideias de fim da escravatura que surgiu na Europa. Algumas das reclamações do jornal ainda são atuais, como o fato de a política ainda ser dominada por poucas grandes famílias e de o negro ainda ser marginalizado na sociedade. Se passaram 131 anos desde o fim da escravidão no Brasil, mas relíquias históricas como o Homem de Cor vêm para nos mostrar que este tempo, que já é curto, pareça ainda mais curto, visto que as desigualdades no país, herança desse tempo, ainda são enormes.